Olá a todos, meu nome é Anderson e eu vou apresentar este seminário com o seguinte tema: Heurísticas de Nielsen. Então, quando estamos falando na construção de uma interface, geralmente falamos sobre a forma que o ser humano comunica com uma máquina, seja ela um computador, um celular, e assim é necessário compreender que o desenvolvimento de um projeto e o seu design estão caminhando juntos, e que uma interface mal projetada resultará em uma má experiência para o usuário. Assim, também é importante que uma interface atenda todos os tipos de usuário e que deixe bem claro as opções que precisam ser realizadas. Então, é o seguinte, a todo momento nós, seres humanos, estamos comunicando com a máquina. E por isso é importante que os desenvolvedores compreendam o design do projeto, que ele sempre está caminhando junto com a interface, e um projeto mal desenvolvido, com um design muito mal estruturado, resultará em uma péssima experiência para o usuário. E aí fica a pergunta: como, então, que a gente pode projetar uma interface que atenda todos os tipos de usuário? E, então, para responder essa pergunta, existem 10 heurísticas que foram criadas pelo Jakob Nielsen, que foi cientista da computação, e, então, essas heurísticas vão ajudar a projetar uma boa interface. E aí eu vou falar brevemente sobre cada uma a partir de agora. Então, a primeira é a visibilidade do status do sistema. O que isso significa? Que ao usuário fazer o uso da interface do sistema, ele precisa saber o status que ele está em relação ao ambiente. Como assim status? Alguns dos exemplos são sites de cadastro, que vai mostrar que tem os passos, um em cada tela. Aí vai mostrar em qual tela que você está, vai ter as opções de voltar. Outro exemplo também são em plays de vídeo de música, que você pode ver em qual música você está, qual vídeo, poderá voltar no anterior. E aí alguns exemplos são o YouTube mesmo, aqui nas playlists você consegue saber onde que você está, consegue voltar, avançar, e também naquela parte de finalizar a compra num e-commerce. Você pode voltar para uma etapa, avançar para outra. Compatibilidade entre sistema e mundo real. Significa que o sistema precisa falar uma língua que todo tipo de usuário vai entender. Assim, com qualquer formação, assim, um usuário que nunca utilizou um computador, essa interface vai conseguir entender. E alguns exemplos bem básicos mesmo são os ícones que os sites, aplicativos disponibilizam. Aqui um exemplo do Gmail, aqui também outro exemplo do Figma. Esses ícones, assim, vão facilitar o entendimento pelo usuário. A terceira heurística é o controle e liberdade para o usuário, que a interface permitir o usuário ter um certo controle quando realizar alguma ação por engano. O sistema possibilitar que o usuário possa reverter essa ação. Dois exemplos são a lixeira. Quando o usuário move algum arquivo para a lixeira, ele tem a opção de desfazer. E um segundo exemplo também é a opção de desfazer alguma coisa que você digitou errado num arquivo de edição de texto. Outro exemplo é consistência e padronização. Outra heurística é consistência e padronização. O que isso significa? As telas deverão ser consistentes para que tenha entendimento de todas as formas. Seria as telas serem padronizadas assim para todos os tipos de ambiente. No exemplo eu vou explicar que é o seguinte, igual os aplicativos do Office, eles têm um certo padrão assim, para que todos os usuários que utilizaram um consigam utilizar o outro, ou já tenha pela mesma noção, como o Word, Excel e PowerPoint. As interfaces da área de trabalho assim podem ser até diferentes, mas o menu assim, uma grande parte assim segue esse mesmo padrão. E outro também é o padrão do Google Material Design. Outra parte bem importante também é a prevenção de erros, que o usuário pode acontecer de cometer um deslize ou um engano, mas o sistema deve ser capaz de alertar que pode causar um erro, aí tem que mandar alguma mensagem de confirmação ou algum aviso, algum alerta. Um exemplo é quando você vai excluir um arquivo permanente da lixeira,
que aí o sistema até fala, você não poderá mais voltar atrás, tem certeza? Porque vai que a pessoa cometeu um deslize, ela consegue voltar atrás. Aqui também um exemplo também no GitHub, quando a pessoa vai excluir um repositório. Agora, a sexta é reconhecer ao invés de memorizar, que é importante a gente pensar em maneira que o usuário reconheça as funções da interface, ao invés de simplesmente ficar decorando as funcionalidades, porque o ser humano ele tem uma maior capacidade de reconhecer alguma coisa ao invés de simplesmente decorar, simplesmente memorizar ou lembrar. Exemplos são os ícones no Photoshop aqui, ó. Esses ícones eles já são intuitivos, mostrando assim o que o usuário poderá fazer ao clicá-lo. E também as fontes. As fontes, ao invés de a interface trazer ela com uma letra normal mesmo, já traz com a letra do estilo da fonte. Que aí o usuário vai perceber assim que essa fonte é desse tipo. E aí vai ficar mais fácil para fazer a escolha da fonte. A sétima heurística é flexibilidade e eficiência. E isso significa que é importante que a interface permita que o usuário personalize suas ações frequentes. Isso seja pela utilização de atalhos ou até preenchimento automático. Dois exemplos aqui são do Google ou também de qualquer formulário assim na internet. Você começa a digitar, já vai aparecer algumas sugestões assim, facilitando assim seu trabalho, assim, poupando tempo. Outra coisa também são os atalhos que você tem no sistema operacional, nos aplicativos, que facilita qualquer trabalho, igual Ctrl+C, Ctrl+V, que seriam as opções de copiar e colar, ao invés de precisar clicar no ícone de copiar, você tem esses atalhos. E mais diversos atalhos ainda. Oitavo é estética e design minimalista. Isso quer dizer que uma interface deve seguir um layout bem limpo, assim, com apenas informações essenciais, não colocando várias informações que possam até confundir quem está utilizando. Aqui eu tenho um contra-exemplo que é um layout daqueles antigos, assim, quando as páginas tinham várias informações que poderiam confundir o usuário. E aqui nós temos um layout mais limpo, assim, só com o essencial mesmo, com os menus tudo organizado e com o que é essencial de verdade. O nono é auxiliar o usuário a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros. O que seria isso? Aqui está falando que a prevenção de erros é muito importante, mas ainda é importante que em uma mensagem de erro não só seja exibido o erro, mas seja mostrado para o usuário o que ele pode fazer para recuperar esse erro. Fala assim o que causou o erro e o que ele pode fazer. Isso tem que ser em linguagem simples, não pode utilizar um linguajar muito técnico para não confundir o usuário. Seria de uma maneira que o usuário possa entender. Por exemplo, aqui é um erro, um contra-exemplo, um erro técnico, e aqui é um erro quando o repositório não existe no GitHub. Aí essa mensagem fala que essa página não foi encontrada, aí o usuário iria pensar que ele digitou algo errado assim, e iria pesquisar novamente pelo nome correto. A última heurística é ajuda e documentação, que é importante que o sistema ofereça uma ajuda, documentar uns facts para o usuário, saber assim tirar suas dúvidas, auxiliar a qualquer momento. Aqui são exemplos do FAQ da Netflix e um da PicPay. Como vocês podem ver, tem umas perguntas assim que eles respondem, algumas dúvidas frequentes, é um FAQ. Então, concluindo, é muito importante que o designer tenha conhecimento sobre as heurísticas de Nielsen, e o projeto ideal é aquele que já tem as 10 heurísticas aplicadas desde o início do seu desenvolvimento. E uma interface boa é aquele que tem um design minimalista, somente com o essencial, de fácil compreensão e seja capaz de engajar os usuários. E ofereça uma ótima experiência e usabilidade para ele. E aqui eu coloquei a referência, eu tirei tudo de um único site, que foi de um blog no Medium, sobre as 10 heurísticas de Nielsen e dicas para melhorar a usabilidade de sua interface.
E, portanto, eu finalizo aqui a apresentação.